Hendrik Anton Lorentz nasceu em Arnhem, na Holanda, em 18 de julho de 1853. Foi uma das maiores mentes da história da física, cujos estudos ajudaram a pavimentar toda uma nova disciplina, a relatividade. Mas, apesar da sua contribuição para essa área, foi outro feito importante que o levou a ganhar, em 1902, o Prêmio Nobel de Física. Então, senta aí e se prepara que vamos para o nosso segundo episódio de Laureados. Lorentz, o físico de ouro. Dr. Svante Pääbo. They thought that the bullet would silence us. Your analysis of aprendí a leer a los 5 años. Filho de Frederick Lorentz e Gertruida van Ginkel, Hendrik Lorentz, desde tenra idade, era reconhecido como o melhor aluno das fases escolares, primário e secundária. Concluiu seus estudos em física e matemática no ano de 1871, na Universidade de Leiden, e 4 anos depois recebeu o título de doutor, com apenas 22 anos. Surpreendente, né? Interessante que Lorentz é reconhecido como físico, mas sua lembrança está muito associada a descrições matemáticas introduzidas na própria física. Na teoria da relatividade especial, por exemplo, é um caso mais famoso. Para que você tenha uma ideia, no ano em que ele recebeu seu título de doutor, foi o ano em que ele publica seu trabalho no qual retrata a reflexão e a refração da luz por dielétricos e metais. Em 1878, foi nomeado professor de Física e Matemática em Leiden e em 1880 realizou um trabalho magnífico que relacionava a densidade de um meio com seu índice de refração. Ministrou suas aulas desde então e foi lá onde conheceu seu aluno e co-ganhador do Nobel de Física de 1902. Que vai ser o próximo físico da série Laureados, hein? Já fica aqui a dica. Peter Zeeman. Segundo o próprio Lorentz, em uma tentativa, ainda que teórica, de justificar a teoria eletromagnética de Maxwell, ele idealizou que a oscilação dos elétrons no interior de um átomo eram as fontes de luz. E, dessa forma, sob a ação de um forte campo magnético, essa oscilação deveria ser afetada, alterando o comprimento de onda da luz produzida. Para que você tenha uma ideia, quando nós falamos de luz, nada mais é do que uma oscilação dos campos elétricos e magnéticos. Então, se você tem um elétron que naturalmente já tem um campo elétrico, fazer com que ele oscile no tempo produz campos magnéticos e, por consequência, teoricamente, produziria campos elétricos e magnéticos e luz. Acontece que somente em 1896 tal teoria foi comprovada, justamente por Zeeman, no que chamamos justamente de efeito Zeeman. Em 1902, ele, então, recebeu o Nobel de Física, em reconhecimento aos extraordinários serviços prestados através de suas pesquisas sobre a influência do magnetismo diante do fenômeno da radiação. Ou seja, por ter idealizado o efeito Zeeman e mais tarde seu aluno ter comprovado tal teoria, ele foi reconhecido como merecedor de tal premiação. Para que você tenha uma ideia, o próprio Einstein disse em 1953: "Para mim, pessoalmente, ele significava mais do que todos os outros que conheci em minha jornada de vida." E esse tipo de prestígio do físico era tão grande que até mesmo o governo holandês confiava em suas decisões acerca de problemas de ordem pública, como as barragens que existem até hoje na Holanda e que beneficiam toda a nação. Além disso, Lorentz era amado por toda a comunidade científica da época, sendo ele presidente das 5 primeiras conferências de Solvay, um encontro das maiores mentes daquela época, e que existe até hoje, que incluía nomes como Rutherford, Einstein, Marie Curie e Max Planck, entre tantos outros, né?
Além disso, ele também foi membro da Royal Society, mesmo não sendo inglês. Quando falamos de Lorentz, o pessoal da física conhece ele mais por conta das suas contribuições na relatividade especial, no qual temos o chamado calibre de Lorentz, que acaba por justificar como movimentos em diferentes referenciais se comportam, dando uma das ferramentas matemáticas mais importantes da história. Essa ferramenta justamente foi criada para tentar interpretar o motivo pelo qual o experimento do interferômetro de Michelson-Morley havia dado como resultado nada. Outra descoberta que acaba por marcar a memória de muitos físicos é a chamada força de Lorentz, que nada mais é do que a relação matemática que descreve a força eletromagnética. Você consegue determinar a força de Lorentz a partir de vetores de campo elétrico e campo magnético. Mas, como todo ser humano, Lorentz também um dia viria a falecer. E em 4 de fevereiro de 1928, ele morre aos 74 anos. O funeral ocorreu em 10 de fevereiro, presidido por Sir Ernest Rutherford, em nome da Royal Society. Quando o último sino tocou ao meio-dia, todos os serviços de telégrafo e telefone na Holanda pararam por 3 minutos, em homenagem ao maior cidadão holandês da época. O funeral teve a presença também de Einstein e Marie Curie. Um último adeus ao físico mais carismático que já existiu. E é isso. Este foi o segundo episódio de Laureados. Já peço para você deixar aquele like maroto, se inscreve se não for inscrito e ativa o sininho para não perder nada. Também temos um Discord que avisa tudo que acontece por aqui. Vejo vocês novamente no próximo episódio de Laureados, que vamos falar justamente do Zeeman. Tamo junto e até!